Boa noite, queridos irmãos e irmãs, que são os seguidores e assistência do culto Evangelho da Noite. A noite de hoje é a noite do dia 28 de outubro de 2021. Então, nós vamos começar a nossa reunião lendo uma página do livro Fonte Viva. Vamos ver Fonte Viva. É a lição 55. Elucidações. Vou botar mais para cá a luz. Que pessoa de idade precisa de luz, né? Então, por que não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor? E nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 5. Nós, os aprendizes da Boa Nova, quando em verdadeira comunhão com o Senhor, não podemos desconhecer a necessidade de retraimento da nossa individualidade, a fim de projetarmos para a multidão, com o proveito desejável, os ensinamentos do Mestre. Em assuntos da vida cristã, propriamente considerada, as únicas paixões justificáveis são as de aprender, ajudar e servir, porquanto sabemos que o Cristo é o grande planificador das nossas realizações. Dá de página. Se recordamos que a supervisão dele age sempre em favor de quanto possamos produzir de melhor, viveremos atentos ao trabalho que nos toque, convencidos de que a sua pronunciação permanece invariável nas circunstâncias da vida. A nossa preocupação fundamental em qualquer parte, portanto, deve ser a prestação de serviços em nome do Senhor. Compreendendo que a pregação de nós mesmos, com a propaganda dos particularismos peculiares à nossa personalidade, será a simples interferência do nosso eu em obras da vida eterna que se reportam ao reino de Deus. Escrevendo aos Coríntios, Paulo define a posição dele e dos demais apóstolos como sendo a de servidores da comunidade por amor a Jesus. Não existe indicação mais clara das funções que nos cabem. A chefia do Divino Mestre está sempre mais viva e a programação geral dos serviços reservados aos discípulos de todas as condições permanece estruturada em seu evangelho de sabedoria e de amor. Procuremos as bases do Cristo para não agirmos em vão. Ajustemo-nos à consciência do grande renovador, a fim de não sermos tentados pelos nossos impulsos de dominação, porque em todos os climas e situações o companheiro da Boa Nova é convidado, chamado e constrangido a servir. Graças a Deus, né? Graças a Deus, graças ao Cristo de Deus e graças ao Espírito Santo de Deus. Graças também, Senhor, a São Francisco de Assis, nosso patrono, e graças às egrégoras da Aliança da Fraternidade do Evangelho da Noite. Graças a todos esses nossos queridos irmãos que tanto nos envolvem, os nossos guias e protetores espirituais que vão, a partir de agora, nos auxiliar
a realizar esse culto do Evangelho da noite de hoje, esse culto que é realizado na Catedral Ampliada, que é a Aliança da Fraternidade Itinerante, que agora está sendo levada para todos os lares aonde esse culto é assistido. Para lá acorrem as equipes espirituais do Altíssimo, para que esse culto possa ser realizado dentro da atmosfera e sob a égide do culto do Evangelho da Noite, contando com toda a assistência espiritual dos nossos queridos amigos espirituais, que vão até as nossas residências e vão realizar verdadeiramente esse culto. Graças a Deus, Senhor. Obrigado pela semana que recebemos desde o último culto. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de aqui estarmos mais uma vez. Obrigado, Senhor, por toda essa espiritualidade que nos assiste e pelo envolvimento que temos e por todos os reequilíbrios, os aportes de energia, né? E as energias reequilibradas que vamos aurir durante este culto, além da sanitização dos nossos lares. Muito obrigado, Senhor. Dessa forma, pedimos a autorização do Cristo para dar por iniciado o culto do Evangelho da Noite, dizendo o lema da nossa casa: paz e fraternidade. E o lema de Francisco: paz e bem, graças a Deus. Então, queridos irmãos, a gente está no último capítulo do Evangelho de Mateus, que é o capítulo 28. E na última passagem nós lemos o finalzinho, os últimos 6 versículos do capítulo 27 de Mateus e os primeiros 10 do capítulo 28, que justamente já está relatando os eventos de crucificação e o pós-crucificação. Então, nos primeiros capítulos de Mateus, capítulo 28, os primeiros versículos do capítulo 28, estava contando como é que o corpo do Cristo não foi achado dentro do sepulcro, né? Ele, quando a Maria Madalena vai lá ver, já tinha saído. E aí eu li esses 10 versículos iniciais do capítulo 28 de Mateus, e depois eu passei para João, que relata a mesma coisa, só que contando um pouco diferente. E lá eu li os 18, eu fiz uma confusão lá no outro vídeo, que eu falei, eu estou lendo até o 18, aí na hora mesmo eu me confundi. Mas eu li os 18 primeiros versículos do capítulo 20 de João, que é quando ele narra a mesma coisa que eu havia lido em Mateus, entendeu? Então agora a gente vai ler os 10 versículos restantes do capítulo 28 de Mateus e vai encerrar o Evangelho de Mateus, tá? Então, esses 10 versículos restantes são os seguintes: e quando iam, eis que alguns guardas, chegando à cidade, anunciaram aos príncipes dos sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. O que havia acontecido? Razão pela qual até li lá em João. Ele conta que no final do capítulo 27, os últimos versículos, 6 versículos do capítulo 27 de Mateus, ele relata que os sumos sacerdotes reunidos ficaram preocupados no dia 2, que era o sábado, quando não se podia fazer nada. Então eles foram lá para Pôncio Pilatos e falaram: olha, é melhor botar uma guarda lá na porta do túmulo, porque
pode ser que os discípulos dele, os apóstolos, podem ir lá roubar o corpo para dizer que ele ressuscitou. Aí é melhor botar alguém lá, botar um guarda. Aí o Pilatos aqueceu, falou, bota a guarda lá. E acabou que a guarda não adiantou muito, porque, segundo Mateus, houve um relâmpago muito forte, um terremoto, que rodou a porta do sepulcro, e quando eles olharam tinha um anjo, quer dizer, alguns vão dizer que foi o terremoto que rodou a porta do sepulcro, e outros dizem que foi a ação do próprio anjo, que depois ele estava sentado lá em cima da pedra do sepulcro, isso segundo Mateus. E aí os guardas saíram correndo. Ficou só Maria e a outra Maria, né? A outra Maria, que era a Maria de Clofas, né? A cunhada, irmã de José, cunhada da Maria, mãe de Jesus. Ela também é tia de Jesus por parte de pai, que é casada com o irmão do José. O tal do Alfeu, que pode ser Clopas e pode ser Cleófas. Tá? E aí os guardas foram embora, e aí narrava o que a Maria Madalena fez, que foi voltar lá para onde estavam todos os discípulos e apóstolos congregados escondidinhos, e falaram, olha, roubaram o corpo do Senhor. E aí vai João e Pedro correndo para ver, né, testemunhar. Isso segundo o Mateus, tá? Não, isso segundo João. Segundo Mateus, simplesmente a Madalena volta para falar para os discípulos que os anjos estavam lá, que o corpo não estava, e no meio do caminho Madalena teria encontrado Jesus e teria se jogado aos pés dele e abraçado, né, os pés do Cristo. E aí eu senti necessidade de ler em João, porque João fala exatamente o oposto. Estava só Madalena, mas já depois que os apóstolos já tinham visto, o João e o Pedro já tinham ido embora, que aí Madalena olhou lá dentro e viu os dois anjos, dentro do sepulcro. E aí os anjos falaram, olha, ele não está mais aqui, ele já ressuscitou. Quando ela anda para trás, ela vê uma figura que ela crê que seja o hortelão. Só que era Jesus. E ela só reconhece pela maneira. Ele pergunta, o que você está procurando? Pois é, roubaram o corpo do Senhor. Se o Senhor sabe onde está, me diz que eu vou lá pegar. E aí ele fala, mulher. Aí ela conhece a interjeição e reconhece Jesus. Mas você vê, em Mateus, olha como é que ele relata. Aí, bom, aí já está ali, em Mateus não diz para onde, até aquele momento, para onde foram os soldados, e em João não fala nem de soldados tendo montado guarda nem fugido. Em João, ela vai lá, encontra o túmulo aberto, volta para falar com os apóstolos. João e Pedro vão lá, servem de testemunho, vê o santo sudário lá jogado e voltam para a congregação, lá onde estava todo mundo congregado, para contar essas coisas. Madalena, que continua lá, é que tem esse encontro com Jesus lá, ainda na horta, né? E não tem guarda nenhum, João não fala nada dos guardas. Mateus é que contou que o Sinédrio se reuniu, que estava preocupado com o fato de poderem roubar o corpo de Cristo, e que pediram que Pôncio Pilatos colocasse lá uma guarda. E aí, quando teve o tal
do terremoto ou do anjo que moveu a pedra, os guardas saíram correndo e são esses 10 primeiros versículos que não aparece o que aconteceram com os guardas. Vai aparecer agora nesses 10 últimos, tá? E quando iam, eis que alguns da guarda chegaram à cidade, e quando iam era a Madalena com a outra Maria voltando lá para onde estavam congregados os apóstolos, né? Escondidos mesmo, congregados escondidos, por orientação de Jesus, né? Que agora a orientação vai ser eles irem lá para Galiléia, onde Jesus vai se encontrar com eles. E aí, quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos príncipes dos sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. E congregados eles com os anciãos, e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, dizendo, eles dizendo para os soldados dizerem, vieram à noite os seus discípulos e, dormindo nós, o furtaram. E, se isso chegar ao ouvido do presidente, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Vos poremos a vocês. Porque, como se sabe, os presos eram guardados na cadeia, que era conferida a guarda. Então, no dia que o preso fosse necessário, você requisitava lá ao regimento da cadeia. E o chefe, né, e os guardas tinham que dar conta daquele preso. Ó, tá aqui, ó. Ah, mas ele foi açoitado 18 vezes? Foi. Ah, ele foi algemado em candeias? Foi. Entendeu? Eles davam lá o preso com as prescrições. Não, é só prender ele lá na cadeia, na cela mais funda. Foi até o caso lá em Atos dos Apóstolos, do Pedro, que foi colocado na última cela. E quando o Estado precisasse, requeria. Se lá o regimento da cadeia não requerisse, quem estava responsável por aquele preso era morto. Se ele não desse conta, se eles não apresentassem o preso fugiu. Então, o que eles estão dizendo? Eles estão dando dinheiro, né? Isso lá no Sinédrio, né? Os príncipes dos sacerdotes, porque os guardas foram lá, chegando à cidade, anunciaram aos príncipes dos sacerdotes, os sumos sacerdotes, todas as coisas que haviam acontecido. Da pedra que rodou, do anjo que apareceu. E congregados eles com os anciãos, aí se reuniram com os principais do templo, os anciãos, e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, dizendo, dizei, vieram de noite seus discípulos e nós, dormindo, o furtaram. Então os discípulos rolaram a pedra, pegaram o corpo e eles estavam lá dormindo, segundo a versão que os sumos sacerdotes e o Sinédrio está pagando para os guardas dizerem. E ainda estava falando o seguinte, se isso chegar ao ouvido do presidente, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança, não vamos deixar que ele vos matem. Imagina se você dá para confiar numa gente assim, né? Que faz esse tipo de coisa, né? Suborno isso, né? Suborno para falar mentira. Segurança. E eles, recebendo dinheiro, fizeram como estavam instruídos. E foi divulgado este dito entre os judeus até o dia de hoje. Então, assim, até o dia de hoje, os judeus creem que essa é a versão. Vamos lembrar que esse Evangelho de Mateus, ele foi escrito para os judeus.
É aquele evangelho que fica os 10 primeiros capítulos fazendo uma ponte, querendo mostrar que Jesus era essa pessoa do Antigo Testamento, o Filho de Deus enviado, né? E agora ele está contando que para a religião mosaica, que é a que vai continuar acreditando, né, no Velho Testamento, no Moisés, no José, no Oséias, em todos os profetas e nas tábuas com os 10 mandamentos, para eles o corpo de Jesus foi roubado pelos discípulos. Ele está contando, porque os guardas assim o disseram. E ele está denunciando que esses guardas receberam dinheiro para falar isso. Por isso que eu leio também João, porque aí João dá o relato de como foi, porque João estava lá, né? Estava lá nos primeiros momentos. João corre até ao sepulcro com Pedro, né? João e Pedro. João estava avisado, então João fala com Madalena. João é testemunho ocular desde lá do pé da cruz. E o Evangelho de João vai ser o último a ser escrito. Então, Mateus, Marcos e Lucas, eles não leram o Evangelho de João. Porque João escreve, quando João escreve, estava todo mundo morto. Né? Vamos lembrar que João morreu, para a época, ele era o próprio Matusalém, né? Ele morre com 90 e tantos anos, ele escreve o Evangelho, né? Então, ele vai escrever e ele vai ter lido dos outros, mas os outros não vão ter lido dele, entendeu? E aí ele fala, então eles receberam para dizer isso até hoje. E os 11 discípulos partiram para a Galileia, como Jesus havia recomendado, para o monte que Jesus lhes tinha designado, tá? É o Getsemane, que também tem uma plantação de oliveiras. E quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Você vê que do versículo 16 para o 17 já tem, então os 11 discípulos partiram para Galileia. Então assim, eles saíram lá da onde estavam intocados. No 17, eles já estão lá na Galileia e o Jesus já está aparecendo para eles. Quando viram, adoraram, mas alguns duvidaram. Olha aí alguns. Olha João. Lembra que eu falei que o imortalizado foi Tomé? Que Jesus vai aparecer e o povo vai dizer, inclusive Maria, né? Ele esteve aqui, ele apareceu. E Tomé fala assim, não adianta. Se eu não ver com meus próprios olhos e enfiar o dedo nas chagas, na parte aqui do lado, na lateral que é o lugar onde a lança foi enfiada, né? Lateral direita. Eu não vou acreditar. Isso com todo mundo dizendo. Então, os outros 10... que o Judas não está lá com ele, se matou e ainda não puseram outro no lugar. Isso só vai acontecer em Atos dos Apóstolos. Então são 10, tirando o Tomé, ficaram 10. Então são os 10 apóstolos, mais Maria e outras mulheres, que são aquelas mulheres que acompanhavam os apóstolos para cuidar da parte da infra, né? E que vão continuar lá em Atos dos Apóstolos. E aí... então, olha que importante, só o Tomé que entrou como cara que duvida, né? Mas João diz que alguns duvidaram. Que eu falei, eu acho difícil que só o Tomé que não acreditou. Né? Mesmo alguns, porque não se sabe se os 10 estavam lá quando Jesus apareceu. Mas mesmo que tivessem, ainda assim persistia a dúvida, porque a dúvida ela não a dúvida vem de fora e a certeza
A fé vem de dentro. Jesus vai falar isso para Tomé, né? Quando Tomé enfiar a mão nas chagas e disser: nossa, Jesus, eu acredito. Aí ele fala: Tomé, você está acreditando porque você viu. Feliz daqueles que não viram e creram, né? Que vão ser todos os outros cristãos que estão até hoje se convertendo, né, na história da humanidade. Você já pensou isso? A gente mesmo, né? Então, quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: me é dado todo o poder do céu e da terra. Olha que coisa interessante. Me é dado todo o poder do céu e da terra. Mas ele não tinha o poder antes do céu e da terra? Está entendendo? Ele ascendeu de grau, ele ascendeu de nível. E ele teve algumas horas que ele foi ao Pai, que é justamente isso que aparece lá em João. Ele aparece para Madalena sozinha e ele fala: não me detenhas, não toque em mim, porque eu ainda vou ao Pai e aí eu volto para vocês, para fazer aquelas 40 aparições, mais 40, né? Que é quando ele faz aquele curso, que é uma quarentena também, né? Todo mundo fechadinho, e ele dá o curso de 40 dias aparecendo lá para os apóstolos, que é justamente são o Pentecostes, né? São 50 dias depois da Páscoa, tá? Então, porque são 50 dias, por quê? Tem várias maneiras de contar, né? Mas uma delas é que ele morre na sexta-feira, aparece no domingo, que é quando dá todas essas prescrições. 3 dias decorreram. Aí eles vão para Galileia e aí eles têm 40 dias, uma semana depois da aparição do domingo, começa o curso de 40 dias. E aí são 10 dias antes, 3 dá para ressuscitar, 7 para começar o curso, mais 40 dias do curso. E aí, isso tudo junto dá 50 dias, é justamente o período do Pentecostes, que é quando no 50º dia eles recebem o Espírito Santo, que é o capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, tá? Quem quiser ouvir essa história é só pegar o capítulo 1 e o capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, que o estudo está lá no meu canal, no mesmo canal onde vai estar esse culto, e eu postei isso lá em fevereiro. Então é capítulo 1, capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, e cada um tem meia hora. No Atos dos Apóstolos, todos os estudos têm meia hora, tá? E aí eles duvidaram, e aí Jesus diz, então, Jesus está voltando lá do encontro com Deus, que quando ele conclui a ascensão de grau crístico, que ele deixa enunciado lá em João. João entende mais. Quando João, por isso que o Evangelho de João é iniciático e é mais de mensagem. João bota um pé além. Então ele fala que Madalena não podia tocar o corpo de Jesus, que aquele corpo era um corpo que não era o corpo que ele tinha vivido antes na Terra, e também não era o que ele vai usar para fazer o curso, que é quando o Tomé e todo mundo que quiser pode enfiar o dedo na ferida, porque vai ser um corpo palpável. Você vai ter a sensação de corpo materializado, embora seja uma outra quintessência, uma outra constituição material. Ele já tinha usado uma antes para andar aqui na Terra, porque ele tocava nas pessoas, né? Ele comia com os apóstolos, o povo ficava
espremendo ele quando andava, então era um corpo palpável também, mas era de uma outra vibração, de uma outra quintessência. E aí ele está dizendo, me é dado todo o poder no céu e na terra. Ele ascendeu o grau crístico. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele está adiantando, né? Ele está adiantando que isso daí, esse poder do Espírito Santo, eles só vão receber lá em Atos dos Apóstolos. Mateus deu uma adiantada. Porque, não sei se vocês sabem, o Atos dos Apóstolos começou a ser escrito até antes de, por exemplo, antes desse evangelho aí, certamente. Né? O Atos dos Apóstolos, ele precede alguns dos evangelhos. Então, por isso que aí, isso daí provavelmente já foi escrito depois, que já sabia que ia ter esse evento. Que aí Mateus estava lá, no batismo do Espírito Santo, Mateus estava. Chegando-se Jesus, portanto, ide, fazei e batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus fez um spoiler, né? Do Ato dos Apóstolos, capítulo 2. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Então, olha que lindo, até a consumação dos séculos. Quer dizer, o que vai consumar aí não é um tempo, né? Até assim não são séculos, porque quantos séculos? 20, 21, 30, 40? Entende? Daqui a 4.000 anos? Não está falando de tempo, ele está falando do tempo, né, da gente, que a gente vai levar para alcançar finalmente um grau melhorzinho, que é justamente quando a gente vai receber o Cristo pela segunda vez. Receber dentro, né? Que é a segunda vinda do Cristo, que é a vinda do eu crístico, do Cristo interno, que vai então se fundir com o Cristo cósmico universal e serão todos, né, um só. Aí o que acontece? Se a gente for olhar aqui, por exemplo, em João, a gatinha está aqui no meu colo e está alucinando, tá? Peraí, gatinho. Eu tinha uma coisa para ler em João. Então, assim, essa narrativa final, né, até porque foram escritas em lugares diferentes, com testemunhos diferentes, na vez passada, eu li João, tá? Mas eu queria, por exemplo, mostrar como é que tem uma diversidade, inclusive, de pessoas que estavam lá testemunhando. Em João está só Maria Madalena. Em Mateus está Maria Madalena com Maria de Clopas. Estava a Maria Madalena e a outra Maria, que ele já vem dizendo que ela estava lá, já vem falando de antes, por isso que a gente sabe que é a de Clopas. Agora, olha em Lucas, como é que ele descreve. A Maria vai uma cabeçada com Maria Madalena. Nem se sabe quantas, ele mesmo não diz. Né? Mas aí chega lá, já está aberto, e aí os anjos dizem para elas, olha, ele já foi, ele não disse, ele avisou para vocês que ia, ele já ressuscitou. E lembraram-se das suas palavras, o anjo repete. E voltando do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os demais. Aí, aos 11, o Lucas botou o Judas, que já tinha se matado. Ele, aliás, aí nesse momento, a gente não sabe se ele já tinha se matado. Quando chega lá em capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, aí ele já tinha se matado, tanto é que tem uma eleição. O Pedro narra o que aconteceu com
o Judas, né? Que segundo lá, capítulo 1 do Atos dos Apóstolos, ele teria cometido suicídio, ele teria, aliás, não fica claro, que diz que ele se rasgou naquele campo que ele comprou para ser cemitério dos peregrinos. Ou seja, pegou os 30 dinheiros e deu uma função nobre. Já em Mateus, dizem que são ele devolve os 30 dinheiros para o Sinédrio, né, para a sinagoga, e os escribas e fariseus é que vão lá e compram o tal do campo. E aí, voltando, se anunciaram. Aí voltaram para anunciar essas coisas que elas viram, né? E eram Maria Madalena e Joana, a irmã de Maria, a mãe, e Joana mãe de Maria, e Maria, a Maria do Alfeu, mãe de Tiago, e as outras que com elas estavam. Aí já, geral. E que diziam estas coisas aos apóstolos. Voltou aquela mulherada toda, ele ressuscitou, ele não está lá, ele não sei mais o que, imagina. Isso é Lucas, capítulo 24. Então vocês veem que tem pequenas diferenças nesses eventos depois que o corpo é sepultado, né? Depois que o corpo é sepultado, deixa eu botar a gata aqui no chão que ela está demais. Eles vão fazer narrativas levemente diferentes. Espera-se. Tá? Então é importante, dependendo como vocês vão ler, porque eu já vi filme com um final, já vi filme com outro final. Filme que segue um evangelho e tem filmes que seguem outro evangelho. Então, dependendo, vocês podem ter filmes com narrativas um pouco diferentes, tá? E eu tô sem minhas pastilhas. O problema de eu botar ela no chão, eu fico com medo de movimentar a cadeira e ela tá aqui embaixo. Ai, meu Deus. E aí agora nós vamos para o nosso momento maravilhoso do passe, no qual sentaremos relaxadamente e vamos seguir essas palavras, pensando que o Cristo de Deus está nos beneficiando através desse passe maravilhoso. Elevemos mais uma vez os nossos pensamentos ao Pai e confiemos. Nós pedimos ao Cristo para que possam os nossos amigos espirituais, juntamente com os protetores de cada um aqui presente, realizar através deste passe fluídico-terápico o tratamento particularizado de acordo com as necessidades que cada um apresenta. Que seja suavemente depositado em nosso corpo fluídico, mental e físico o remédio divino das camadas superiores da vida, tão bem preparados por corações amorosos para nos atender. Rogamos ainda que os benefícios deste passe se estendam aos nossos lares, envolvendo de forma carinhosa nossos familiares, parentes e amigos, proporcionando-lhes igualmente tratamento eficaz. Intimamente pedimos forças para desenvolver em nós coragem, discernimento, paciência e bom ânimo em nossa lida diária, nos colocando agora na posição de receptores abertos à boa influência do alto, alentando a nossa consciência de que somos seres oriundos e viventes no universo de Deus. Agradecemos a nossa coexistência com o nosso próximo e atual reencarnação,
que nos colocou em contato com os elementos indispensáveis às nossas necessidades de evolução, rogando inspiração para que possamos aproveitar a oportunidade da mesma para exercitar o perdão e a busca sincera pela harmonização íntima, sem deixar de atender aos reclames da lei de progresso e evolução. Finalmente pedimos equilíbrio moral e emocional, inspiração nos padrões do Evangelho, para que possamos solucionar com os nossos esforços os problemas que nos envolvem. Resignação positiva sem estagnação, compreensão para agir com amor-ação sem ser subserviente, proteção, forças para manter a vigilância e disposição para realizar a nossa reforma maior, graças a Deus. Graças ao Cristo de Deus e graças ao Espírito Santo de Deus. Graças ao nosso patrono São Francisco de Assis e às egrégoras da Aliança da Fraternidade e do Evangelho da Noite. Só temos a te agradecer, Senhor, mais essa oportunidade de realizarmos o Evangelho da Noite. Desta feita do dia 28 de outubro de 2021. Senhor Jesus, obrigado pelas equipes espirituais que visitaram os nossos lares e puderam fazer a sanitização dos nossos lares. Pedimos também, Senhor, que possamos ter sido reharmonizados, sanitizados e envolvidos em nossos corpos, que são os nossos templos. Senhor Jesus, abarca ainda todos os outros núcleos familiares e pessoas que dividem conosco esse EON. Envolve-nos, envolve a todos nós na tua luz, na tua paz e no teu amor. Senhor Jesus, abençoa a água que colocamos para fluidificar. Eu aconselho um copo d'água, pelo menos, uma garrafa, e também a água que está na nossa geladeira, a nossa água que nós compramos no depósito, o galão de 20 litros. E também, se puder, se estiver no alcance desse culto, vibrar a água das caixas d'água do prédio, da cisterna da caixa d'água, para que todos os nossos irmãos vizinhos sejam beneficiados, Senhor. Pedimos ainda, Senhor Jesus, que todos os dirigentes mundiais sejam muito abençoados e envolvidos. Que esse grupo de espíritos encarnados e desencarnados envolvidos com esse planeta possa ser abençoado, Senhor, e que nós possamos contribuir para a transição planetária, Senhor. Toda essa humanidade encarnada e desencarnada. Dessa forma, nosso Senhor Jesus Cristo, só nos resta pedir a autorização para dar por encerrado o culto do Evangelho da Noite de hoje, dizendo o lema da nossa casa, paz e fraternidade, e o lema de Francisco, paz e bem, na paz, no amor do Senhor. Que tenhamos todos uma excelente semana, envolvidos na luz do Cristo de Deus, graças a Deus.